a gente vai falar um pouco, tá, sobre as doenças neurológicas, tá? Uma dessas doenças neurológicas é o Parkinson, tá? Que a gente vai falar agora. Então a gente vai falar sobre a questão do funcionamento do Parkinson, como acontece o Parkinson, tá? Então a gente vai descobrir agora, tá? Como se deu origem, não é? Logicamente, essa doença, tá? Então é uma doença logicamente neurodegenerativa, tá? Da mesma forma que é o Alzheimer, tá vendo, ó? Neurodegenerativa, tá? É uma doença, tá? Logicamente progressiva, mas ela é uma doença também lenta, tá? Que logicamente vai afetar a minha questão da minha mobilidade, da minha questão logicamente de concentração, que vai afetar logicamente a questão das minhas movimentação, tá? Então prejudica tudo isso. Então assim, a doença neurodegenerativas, tá? Eu tenho doenças que vão rápidas e tem doenças logicamente que vão lenta. Parkinson é uma dessas doenças que vão lentas, mas o que acontece com Parkinson, tá? Ele tem a questão muito dos tremores. Tem muitos pacientes que apresentam no início pequenos tremores, tá? Tanto nos membros inferiores e nos superiores, tá? Isso já é uma resposta, logicamente, do meu corpo que tem alguma coisa de errado, tá? Então a gente precisa prestar atenção nesses pequenos sinais e sintomas. E tem pessoas que não têm sinais e sintomas nenhuma, porque as pessoas acham que os sinais e sintomas do Parkinson é só a questão dos tremores, tá? E não é. Essa foi uma doença, logicamente, primeiramente é descrita pelo médico, tá? James Parkinson, por isso que ele tem esse nome Parkinson, tá? De 1817, tá? Então por isso que se deu o nome dessa doença de Parkinson, porque foi ele que descobriu logicamente a questão da patologia, tá? Os principais sintomas, logicamente que tá aqui, ó, tremores, tá vendo? Os principais sinais e sintomas são os tremores, tá? Mas o Parkinson, ele tem muitas situações de estresse, cansaço. Por quê? Porque ele não consegue ficar fazendo mais o que ele fazia. Então isso ele começa a ficar cansado, tá? Paciente de Parkinson, ele se encontra em repouso ou em situação de estresse ou cansaço, ou passa muito estresse no trabalho, tá? Ou tem muito cansaço, ou ele vai correr, ele se sente cansado. Então a gente o tremor é um dos os primeiros sinais e sintomas que a gente olha e vê no meu paciente fisicamente, tá? Mas não é só por conta disso. O tremor ele é clássico, tá? Ele é um sinais e sintomas que todo mundo vê. Mas o Parkinson, você vai perdendo muito movimento, tá? Você vai andando e você vai caindo, tá? Você vai perdendo o equilíbrio, tá? Você vai perdendo os movimentos, a parte logicamente cognitiva, tá? Então você vai perdendo muito isso, tá? Então os movimentos, tá, voluntários, tá, que vai atuando logicamente nos tremores, tá, completamente, e logicamente a questão do sono, tá, prejudica muito a questão do sono, tá? Tem alteração do sono ali, tá? O que acontece, tá? Ó, olha só que interessante. Eu tenho aqui os meus neurônios que a gente já estudou, e aqui eu tenho o meu cérebro, tá? Os meus neurônios, eles vão trocar logicamente informação. O que tem de errado, tá? Para que eu tenha essa patologia? A falta da dopamina, tá? Que é o que? Um neurotransmissores, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aqui, logicamente, é a parte normal, que é onde acontece a sinapse, as informações, tá? E aqui é quando eu tenho, logicamente, o Parkinson, que não acontece as informações, tá? Então, a absorção das informações é negada totalmente. Então, é com falta da minha dopamina, tá? Então a doença do Parkinson, tá, é uma doença logicamente que vai afetando
tá? O seu equilíbrio, tá? Vamos começar com o equilíbrio, porque o tremor ele é o clássico, tá? Você vai ter uma rigidez muscular, tá? E logicamente problemas de memórias. Não tanto como logicamente do Alzheimer ou demência, mas afeta a parte também logicamente de memória, tá? As causas dessa doença, tá? Como a gente sabe, os sinais e sintomas, tá, dessa doença começa logicamente com os tremores, tá? Um dos fatores que todo mundo acha, tá, e ainda está em pesquisa, é o fator genético, tá, que influencia logicamente na proporção dessa doença, tá? Então é uma doença que pode ser na hora da troca dos gametas, tá, que é através da minha meiose, aconteça logicamente, tá, a falta da dopamina, tá? Então deve ser logicamente a falta logicamente dos meus neurônios, tá, que eu preciso das minhas respostas, então eu preciso dos meus neurônios, tá, que é como da substância negra, tá? Então deve ser uma degeneração dos meus neurônios da substância negra, tá? É uma área específica do cérebro, tá? Essa região de substância negra, tá? Onde eu tenho a perca, logicamente, da produção e a diminuição da substância chamada dopamina, tá? E ali, logicamente, vai apresentando sinais e sintomas, tá? Dessa patologia, tá? Aqui a gente tem, tá? Não falta, toma o paciente, né? Quando ele tá com falta, principalmente da minha dopamina, ele tem logicamente mais fácil de pegar da pneumonia, tá? Ele fica logicamente mais sensível a pegar logicamente essa infecção, tá? Porque pensa só, ele tá com uma falta de dopamina. Então assim, o corpo ele fica muito desgastante, e fora isso, o paciente também ele fica muito acamado, tá? Tem muitos pacientes que ficam acamados, então mexe muito com a parte pulmonar, tá? Essa patologia, tá? O tratamento do Paxo, logicamente, o tratamento do Paxo tem, logicamente, para repor a dopamina, tá? Que está, logicamente, faltando, tá? Então, eles vão tentar repor. E, logicamente, tem medicamento, tá? Para diminuir esses tremores, para diminuir, logicamente, para que você não perca o equilíbrio, usando, logicamente, todo esse tratamento. Se não adiantar, logicamente, cirurgia, tá? O medicamento, logicamente, é para promover a questão da dopamina, tá? Esses medicamentos que estimula logicamente o receptor da dopamina no cérebro, antidepressivo que eles precisam, tá? Prevenir e aliviar logicamente depressão e regular o humor, tá? Porque tem pacientes que perdem a dopamina com 40, às vezes com 50 anos, então eles querem logicamente tentar melhorar isso, tá? Logicamente medicamento que melhora a questão da cognição, tá? Que é muito importante também. E a melhor função, tá? As melhores funções mentais para reduzir logicamente a pressão arterial, a questão do poder de equilibrar o humor, o equilíbrio também, que é muito importante, tá bom? Que é bem interessante. Não há cura para o mal de Parkinson, tá? Por isso que ela é uma doença neurodegenerativa, tá? Ela não tem cura, mas existe tratamento, tá? Um desses tratamentos, tá, é a questão logicamente da cirurgia, tá? Que logicamente é feito com o meu paciente acordado, como vocês estão vendo aqui, mas o médico também às vezes ele pode, essa cirurgia ela pode ser eficácia, como ela também não pode ser eficácia, tá? É um tratamento que o paciente ele precisa assinar um termo de responsabilidade, que às vezes pode dar certo, às vezes não, tá? Na questão da busca, logicamente, do avanço
os tremores ou rigidez da nuca, os principais sintomas, logicamente, para realizar essa cirurgia, tá? A equipe ela precisa ser especializada e nem toda cirurgia dá certo, tá, gente? Tá ok? Isso aqui é um marca-passo, tá vendo, ó? Que é instalado. Esse marca-passo ele vai mandar, logicamente, dopamina, tá? Diretamente pro meu cérebro, tá? Olha que interessante, tá? Diretamente ligado no meu cérebro. Isso acontece e pode diminuir os tremores, tá? E a gente termina a parte, logicamente, nessa evolução. Então tem isso daqui, essa evolução, mas nem todo neuro gosta de trabalhar com essa evolução aqui, tá? Porque no cérebro às vezes funciona, às vezes não funciona,